a interpretação das transformações químicas dando ênfase ao balanceamento, tá bom? Então, transformação química, o que tem de um lado vai ter outra coisa de outro, mas as coisas não vão se perder. Lembra? Que lei é essa das coisas não se perderem? Lavoisier? Lavoisier, é isso mesmo. Na natureza... Nada se cria, tudo se transforma. Mais ou menos isso. Nada se perde, tudo se transforma. Dá para juntar tudo aí que vocês falaram. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Obrigado. Então, as ideias iniciais são essas. Como as transformações químicas podem ser representadas. E existe relação entre as quantidades de reagentes e produtos. Reagente está do lado esquerdo ou direito? Do lado esquerdo. Esquerdo. E o produto? Do lado direito. Claro, direito. Tem alguém com o microfone aí ligado? Alguém deve ter esquecido. Tá dando chiadinho. O meu tá ligado. Por favor. Isso, nossa, fica muito melhor. Inclusive para gravação, né? Ó. Então aqui nós temos a reação de combustão completa do gás metano. O que a gente percebe? Eu tenho gás metano, que é o CH4. Lembrando que se eu mudar esse número, eu mudo a molécula. Para eu mudar a quantidade, quantas moléculas tem, eu vou colocar um número aqui na frente, tá bom? Aqui também, aqui, e subentende-se que quando não tem nada é o número 1, tá? Porque aqui ele já existe, já é. Então, o que eu tenho aqui? Como que eu vejo essa representação? Primeiro, eu vejo uma molécula de gás metano com a molécula de gás oxigênio, forma o dióxido de carbono. Então, aqui é uma queima completa, é aquele fogo azul, tá? Aquele fogo azulado é uma queima completa. O fogo que é mais escuro, que tem aquela fuligem, é o que libera o monóxido de carbono, é o CO. E eu também libero água nessa combustão. Só que eu tenho um problema aqui. Vocês conseguem identificar um problema nessa reação, comparando o lado esquerdo com o lado direito? O hidrogênio ele vai perder bastante. Ali tem o CH, né? CH4. Aí do outro lado ele ficou H2O. Então ele perdeu 2 átomos de hidrogênio. Então, você percebeu uma coisa muito importante, só que a gente não pode falar que perdeu, porque aqui é um teórico, isso aqui não acontece na prática. Então, ela não está balanceada a equação, né? Isso, também. O Luiz, ele percebeu isso de uma forma e o Ryan de outra forma, mas vocês acertaram, tá? E cuidado com a palavra perdeu, porque lembra que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Então, isso aqui, tem algum microfone ligado aí? É o meu ainda. Sem problema, acontece, a gente esquece. Aqui eu tenho meu teórico, isso aqui é meu teórico, na prática isso não existe. O meu teórico é o quê? Eu vou fazer um bolo, eu tenho farinha, ovo, fermento, leite, açúcar, esqueci de alguma coisa? Digamos, eu tenho isso, eu tenho que pegar isso do armário, só que as quantidades, isso aí é meu teórico, tá lá que eu tenho que fazer isso, me falaram, minha avó falou, tem no livro de receita. Aí depois eu vou pro prático, que é o quê? Acertar, tá? Eu tenho que acertar isso aqui, eu não posso colocar só porque o bolo vai farinha, manteiga, ovo, leite, fermento, que eu vou misturar tudo lá, vai sair um bolo legal, tá? Eu tenho que ter as quantidades certas, e aqui não está correto, porque eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui, tá certo. Eu tenho 4 hidrogênios desse lado, e desse lado eu teria que ter 4 hidrogênios, só que eu tenho 2 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 oxigênios, e aqui eu tenho 2 oxigênios. Tá bom? Então, o que está pegando aí? O hidrogênio. Eu tenho que acertar isso. Lembrem bastante disso aqui, porque aqui tem um, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um e aqui eu tenho um. Eu tô falando de quantidade de molécula, tá? Oi. Se ele não se perde, ele foi para onde ou se transformou em que essas 2 moléculas de hidrogênio? Na verdade, aqui não aconteceu nada. Aqui é meu teórico.
Aqui eu simplesmente estou escrevendo uma receita. Quando eu tenho gás metano e eu queimo ele, porque o oxigênio significa uma queima aqui, eu vou ter como produto o dióxido de carbono ou o gás carbônico e água. Isso aqui não acontece na natureza porque as quantidades não estão certas. É a mesma coisa de você misturar só lá as coisas sem quantidade certa e não sair o bolo. Tá bom? Então, Ryan, o que acontece na natureza? Isso aqui acontece na natureza, ó. Esse 1, subentende-se que ele tá aqui, tá bom? É porque aqui o autor dessa figura, ele quis deixar didático. Esse 1 tá multiplicando o carbono e tá multiplicando esses 4 hidrogênios. Então aqui vai dar um carbono e 4 hidrogênios. O que aconteceu aqui? Ele teve que colocar um 2 aqui e o 2 aqui, não é? Ó. Olha lá, anteriormente não tinha nada. Tinha um 1 e 1. Como se tivesse, né? É porque por convenção a gente não fica colocando 1. Mas aqui didaticamente é importante. E aí, o que aconteceu? Eu tive que colocar o 2 aqui e o 2 aqui, não é isso? Eu vou dar uma pincelada, vai ficar muito mais claro numa coisa que a gente vai fazer aqui, que chama-se uma simulação. A gente vai lá no FET Colorado, acho que outros professores utilizam também essa plataforma. O que acontece? Nós vamos usar uma regra, existem várias regras, porque o balanceamento é tentativa e erro. Existe uma regra chamada MACHO, que é MACHO. E essa regra MACHO significa o quê? Primeiro eu vou balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e o oxigênio. Deu para entender? Porque é macho a palavra? M... Aí o A, depois o C, o H e o O. Então, o que eu percebo aqui, eu tenho metais e ametais, eu até posso considerar, né? Tudo é metal ou ametal na tabela, ou é uma coisa ou outra. Mas, se não for carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou ter que classificar metais ou ametais. Aqui eu não tenho, eu já tenho carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Pela regra MACHO, eu primeiro vou ter que fazer qual? Carbono, hidrogênio e oxigênio, isso mesmo, carbono. Vamos lá para o carbono. Digamos que não está balanceado, esquece esse 2, só lembra desse 1, é como se aqui tivesse 1 e aqui tivesse 1. Então, ele vai balancear o hidrogênio. Aqui não tem 4 hidrogênios, ele vai pelo lado que tem mais para ir pelo lado que tem menos. Aqui tem 4, então ele colocou 2 aqui, porque aí ficou 2 vezes o H2, ficou 4 hidrogênios, aí acertou. Tudo bem? Acertei o hidrogênio. Aí eu vou pro... o carbono, né? Desculpa, pessoal. Primeiro era o carbono. Macho, né? CH, Então o carbono já estava, por isso que eu pulei. Aqui tem um carbono, aqui tem um. Tá bom? Aí eu vou pro hidrogênio. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Aí aconteceu um problema. Por quê? Aí eu vou pro oxigênio, que é o último. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui, 2 vezes o O, eu tenho 2. Então, 4 oxigênios. E aqui só tinha o O2. Aqui, lembra que era o 1? Aí eu coloquei o 2 para ficar 4 oxigênios. Aí equilibrou. Mas a gente vai ver isso sendo transformado. Fica meio complicado ele já feito e eu falando aqui para vocês. O objetivo é o que tem de um lado tem que ter de outro. Isso aqui é a minha prática. Ok? Então, olha aqui. Aqui eu tenho a hidrólise da água, a quebra da água, H2O. Aí forma quando eu quebro a água, forma gás oxigênio e gás hidrogênio. Esquece esse 2 e esse 2, porque aqui está balanceado. Pessoal, tem como eu pegar uma água, só uma água aqui, H2O, e eu conseguir 2 oxigênios e 2 hidrogênios juntos? Ou seja, gás, hidrogênio e gás oxigênio? Não, porque não tem como. Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso mesmo, não tem como. E assim, professor, então por que não coloca só um oxigênio aqui? E, pessoal, na natureza o oxigênio não está sozinho, ele está ligado a outro oxigênio por ligação covalente. Tá bom? O hidrogênio também, ele está ligado com outro hidrogênio na natureza. Então, não existe eu quebrar essa molécula de água e ficar o hidrogênio e só o oxigênio. Isso aqui existe, eu consigo até fazer isso num acelerador de partícula. Agora, na natureza, isso não existe. Deu para entender, né?
Então, eu tenho água, aí no hospital não tem aqueles tubos de oxigênio, eu vou fazer uma hidrólise, eu vou pegar aquele oxigênio para ser usado na área médica, e o oxigênio é usado em outras áreas, né, para queima, indústrias. E aí o H2, que é o gás hidrogênio, eu também uso principalmente para fazer ácido sulfúrico, porque a fórmula dele é H2SO4. Eu preciso do gás hidrogênio para formar. É um gás super leve, muito usado aí na indústria. Então as coisas não são perdidas, né? Quando a gente vai fazer isso. Aí como que eu faço o equilíbrio? Lembra do macho? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui eu só tenho hidrogênio e oxigênio, então eu vou para o hidrogênio. Aqui tinha 2 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios, estava equilibrado. Aí eu vou para o oxigênio. Eu tenho problema, porque aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 1. Aí eu tive que colocar o 2 aqui. Acertei o oxigênio. 2 vezes o oxigênio, O2. Mas aí eu mexi com o hidrogênio, então ficou 2 vezes o H2, H4. E aqui eu tenho que ter... Aí eu coloquei o 2 para cá, ter 4 também. Nós vamos ver mais na prática daqui a pouco, hein? Aqui outra representação equilibrada, tá? O gás metano, aqui o gás oxigênio, eu tenho 2 moléculas. Esse 2 aqui quer dizer que são 2 moléculas. Nunca mexam no número daqui, ó. Esse número vai mexer com a estrutura molecular. É a mesma coisa a água. A água é H2O. Se eu colocar um 2 lá no final, fica H2O2, vai ficar peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Olha a diferença, né, da água oxigenada para a água. É muita diferença. Então, eu não posso mexer no número de baixo, eu posso mexer na quantidade, que é esse número aqui. É como se fosse na matemática uma distributiva, aqui tem um parênteses e ele vai multiplicando 1 por 1. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ok. Obrigado. Então, aqui nós temos uma reação não balanceada. O gás hidrogênio, ele é encontrado assim na natureza. Aí 2 átomos de oxigênio juntos, que é o gás oxigênio. Perceba que eu não falei 2 átomos de oxigênio, eu falei o gás oxigênio, que é composto, né, de 2 átomos de oxigênio. Então, o gás é a molécula. Quando a gente fala quantos átomos tem, aqui tem quantos átomos? 2. Quantos tipos de átomos tem? Só um, oxigênio. Igual aqui na água. Quantos átomos eu tenho? Quantos átomos diferentes eu tenho? Alguém sabe? Aqui na H2O? 2 átomos diferentes. Quais? Os tipos, o hidrogênio e o oxigênio. Obrigado, parabéns. Agora, olha a pergunta. Quantos átomos eu tenho? 3. 3, isso mesmo, parabéns, porque eu tenho 2 aqui e 1. Parece bobo, né? Para quem teve uma base lá em ciências no 9º ano. Mas, pessoal, isso aqui é fundamental para vocês irem para o ensino médio com tudo, né, Marcão? Na biologia, inclusive. Nossa, biologia vai muito isso. Com certeza. Com certeza, Leandro, na hora da fotossíntese, isso daí tem que estar muito fixado, senão não vai entender. É, porque você tem lá, né, aquelas bolinhas são o quê? É C6H12O6. Se eu colocar O7, será que é possível na natureza isso? Primeiro que você já mexeu com a molécula inteira, né? Então... Ela nem vai se estruturar, né? Espacialmente ela vai mudar. Certo? Eu acho que, na verdade, só fazendo uma colocação bastante tranquila, né, em cima da sua aula, que está maravilhosa, tô amando. Obrigado. Tô revendo algumas coisas aqui. É bastante importante eles entenderem a configuração de elemento, né, elemento, que é o elemento, e o que é a substância, né, de uma certa forma, né, quando eles estão ligados. Foi isso que você acabou de dizer aí, né, quando você tem água, você tem uma substância, e quando você tem H2O, você tem os elementos, né, que compõem essa substância. Bastante legal. Essa é uma coisa que eles têm que aprender bastante mesmo para entender. Eu calei minha boca, fiquei quieto, tchau. Ah, para! Nossa, a gente tem que participar. Foi muito legal essa participação, Marcão, para eles verem que não é solto, né? A química é separadinha numa caixinha da biologia, não. Eu sempre digo, né, Lelê? Nós somos biólogos, biologia não existe, né? O que existe é química e física aplicada à vida. Verdade. Nossa, é louco, mas é pura verdade. Então, tranquilo, né, pessoal? Aqui é não balanceado. Agora a gente vai lá pro FET colorado, que é
Nós vamos ver na prática, né, isso aqui. Vocês estão vendo que tem aqui a síntese da amônia. A síntese é o quê? Juntar uma coisa para formar outra. Nós temos as ISES, né, que são na química lise é a quebra. E nós temos as queimas também. Então vamos ver a síntese, que é a junção. Quando você vai fazer uma síntese de um texto de história, né, você vai sintetizar as coisas. Então você vai sistematizar, sintetizar, juntar. Vocês estão vendo que aqui tem 0, 0, 0? Vamos colocar 1, né? 1 para aparecer lá as moléculas. Então aqui eu tenho gás nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio ele não é encontrado puro, sozinho. O elemento nitrogênio não é encontrado sozinho na natureza. Aqui no planeta Terra, com as condições de pressão, temperatura, ele vai ser N2 junto. Pode ser que em outro planeta ele seja de forma diferente, mas aqui no nosso planeta ele é assim. O gás hidrogênio também. O hidrogênio não é encontrado sozinho e a amônia ela é encontrada assim. Quando o nitrogênio se junta com 3 hidrogênios, é a amônia. Então, pessoal, qual o problema que a gente tem aqui? Conseguiram identificar? Sim, tá faltando um átomo de nitrogênio. Sim. Tá faltando nitrogênio lá do outro lado? Isso, E o hidrogênio aumentou mais 3. mais um. Mais um. Vamos por partes. Eu, quando fazia ensino médio, eu tinha um grande problema no balanceamento. Eu ficava olhando para a molécula inteira. Cada coisa que eu mexia, eu falava, meu Deus, e aquela outra? O que vai acontecer com aquela outra? Esquece. Isso vai atrapalhar vocês. Vocês têm que seguir a regra lá. MACOH, macho. Então, eu até peguei uma tabela periódica aqui, antes, na outra aula, tabela, para eu mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá, né? A gente já estuda a tabela também junto. Então, primeiro, né, metal, depois ametal, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio. Não que o carbono não seja um ametal, tá bom? Não que o hidrogênio não seja, mas eles são tirados à parte nessa regra. Então, vamos lá. Metal tem algum? Olha lá. Vamos ver. Não tem... É só gás. Isso, vamos lá para o nitrogênio, que ele é um ametal, então o M já foi, agora o ametal, que é o nitrogênio, ó, N, ó, ele é verdinho, não metal. Vamos lá. Eu tenho quantos nitrogênios desse lado? 2, e aqui eu tenho 1. O que eu tenho que fazer? Colocar mais um. Então aqui vai ficar 2, certo? Quando eu coloquei o 2 aqui, eu acertei o nitrogênio, ó. 2 vezes o N, 2N. E aqui eu tenho N mais N, que dá 2N. Certinho o nitrogênio. Agora eu vou pro hidrogênio. Só tem nitrogênio e hidrogênio aqui. Vou pro hidrogênio. Quando eu mexi no 2, eu já mexi com H3 aqui. Então ficou 2N, mas ficou quantos hidrogênios? Ficaram quantos, desculpa? No produto ficou 3. Eu coloquei o 2, não esquece. Ah. Multiplica, né? E fica 6, não é assim? Isso, quem falou? Yasmin. Ah, Yasmin, obrigado, é isso mesmo. 2 vezes o H3 vai ser H6. Não que exista, né, na natureza H6. Eu tô falando que tem 6 átomos de hidrogênio. 6, né? 2 vezes H3. Agora aqui eu só tenho 2. Como que eu vou transformar isso aqui em 6? Multiplica por 3. 3, isso mesmo, concordam? Ó, já ficou a carinha aqui feliz. Então aqui eu estou balanceado. Isso significa o quê, pessoal? Vocês não têm a noção de mol ainda. Eu não sei se vocês estiveram no 9º ano, mas eu não dei aula de mol ainda para vocês. Isso significa o quê? 1 mol de gás nitrogênio com 3 mols de gás hidrogênio formam 2 mols de gás... Não, 2 mols de amônia. Tá bom? É como se eu falasse assim para vocês, 1 tonelada de gás nitrogênio e 3 toneladas de gás hidrogênio formam 2 toneladas de amônia, tá? Mas na química a gente usa isso. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu juro que eu tava na ETEC agora. Olha... De questão que eu perdi na prova por causa disso. Tinha muito balanceamento? Tinha algumas, mas eu errei todas. Caramba. Ah, mas vamos tentando, né? Foi bem legal a prova da ETEC, assim, foi cada chute lindo.
Neymarzinha? Poucas questões para falar. Vamos ver a hidrólise. Hidrólise, como eu falei, é a quebra. Vocês estão vendo que a água está inteirinha aqui, ela vai ser quebrada. Então vamos colocar um aqui. Não precisa ficar colocando um. Aqui é didático, tá, pessoal? É para aparecer isso aqui, ó. H2O. E aí? E eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, na regra do macho, vem primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio, não é isso? Concordam? Sim. Sim. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2, não é? E aqui eu tenho 2. Dois também. E aí, pessoal, qual o meu problema? Nenhum, não é? Agora eu tenho um problema com o oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu só tenho 1. Como que eu vou transformar esse aqui em 2? Eu posso colocar o número 2 aqui? Lembra disso? Não, né? Porque aqui vai virar peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Eu vou mudar a quantidade, não a qualidade. Quantidade e qualidade é muito diferente. Então eu vou colocar o que aqui? Coloco 2. 2, perfeito. Aí eu vou ter 2 vezes o O, 2. E aqui 2, tranquilo? Mas eu tenho um problema. O que aconteceu aí? Qual foi meu problema? Multiplicou e ficou 4, outro lado. 3. Isso, e aí então eu vou fazer o que aqui? Vai colocar. Adicionar um 2. Isso, foi a Yasmin que falou? O Ryan também, né? Sim. Isso. Obrigado, ó, carinha. Carinha feliz pra vocês. Muito bom. Agora nós vamos para a queima do metano, ok? Pessoal, alguma dúvida? Na outra aula um aluno me parou e falou, professor, aqui, né, na síntese da amônia eu me atrapalhei todinho quando você colocou um 3 aqui. E aí, tranquilo? Tranquilo. Tá de boa. De boa, né? Tá. Vamos lá para a queima do metano. Então, queima exige oxigênio. Lembra lá do triângulo do fogo? Combustível, comburente, que é o O2, e calor inicial. O comburente é o O2, que é o oxigênio, tá? Isso. O combustível, vamos pensar numa vela, é a parafina. Tá bom? E o calor inicial tem que ter um calor inicial. Nem sempre é um fogo direto, né? A gente tá vendo lá no Pantanal, que eu até estava ouvindo uma rádio aí de umas pessoas especialistas na Rádio Bandeirantes, aquilo que está acontecendo é lamentável mesmo. Parece que 18% do ecossistema foi consumido pelo fogo. Muito triste, muito triste. Então o fogo ele vem até por baixo, mas não é o fogo ali por baixo, é o calor. É tanto calor que acaba pegando fogo. Então o calor inicial nem sempre é aquele fogo que a gente vê, tá bom? Olha, então o que está acontecendo aqui? Eu tenho o gás metano, o oxigênio, isso significa que há fogo aqui, há uma queima. Aí eu libero o CO2 e água. Lembra que eu falei? Essa aqui é uma queima completa ou incompleta? Ela está incompleta, porque precisa de mais um terceiro fator. Não, então, a queima, nós temos 2 diferenças de queima, a completa e a incompleta. Não esqueçam disso, tá? A completa, ela é aquela chama azulada, é aquele fogo limpo, digamos, né? Que sai do fogão, aquele azulado, é o CO2 que é liberado, tá bom? E quando a gente tem a queima incompleta, é a fuligem. A queima de uma vela, por exemplo, você coloca um prato daqueles de porcelana embaixo, a vela queimando, vai ficar preto ali embaixo. Então é a fuligem que está sendo liberada, é o CO. É uma queima incompleta, aqui é uma queima completa, ok? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um carbono. Primeira coisa para balancear, eu vou ter que olhar o que tem de um lado e o que tem de outro. Então, eu tenho um carbono. Eu tenho 4 hidrogênios, 2 hidrogênios, já tenho um sinal amarelo aí. Eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 3, porque eu tenho um aqui e 2. Mas eu vou começar por quem? Alguém lembra? Pelo hidrogênio. Não, pelo carbono. Carbono, macho, MaCHO. Normalmente a gente vai usar muito CHO, tá bom? A maioria das transformações é CHO. Então, carbono, não é? Eu tenho um carbono aqui e outro aqui. Ok, não preciso mexer. Agora eu vou para quem? Para o hidrogênio. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho quantos? 2. Eu vou ter que fazer o que para cá virar 4? Para esse lado, 2. Perfeito.
Opa, eu não tinha colocado, né? 2. Aqui, eu não coloquei 1 em todos. Calma aí. 1. Tá bom? Então, eu coloquei o 2, aqui ficou 4. E agora, o que eu tenho que fazer? Oxigênio, não é? E aí, Sim. oxigênio aqui tem 2 e aqui tem 2, tá certo. Só que eu tenho um problema. Qual foi? Um atrás, o H2O de trás. Daqui da Ele direita, tá né? sozinho. Aqui... Oi, desculpa, você falou o quê? Ele acaba sozinho, por causa que tá 2 H2O, aí tem mais um. Então ele vai ficar 2O. Isso mesmo, aqui ficou 2 e aqui 2, 4. E aí você falou para colocar o 2 aqui, né? Eu me atrapalhei um pouco, tá, pessoal? Sim. Desculpa. Então aqui ficou 2, isso mesmo. É Yasmin que falou? Sim. Ah, obrigado. Então aqui 4. Perfeito, ó. 1 e aqui 4. 4 hidrogênios. Aqui 4 hidrogênios. Oxigênio 2 com mais 2, porque aqui ficou 2, 4. Então eu tive que colocar um 2 aqui, porque ele tá sozinho. Gostei da Yasmin ter falado, ele tá sozinho. É legal quando o cara tá sozinho aqui, porque você consegue ficar mexendo com ele, tá? Sem interferir nos outros, ok? Ah, professor, eu posso ficar dobrando? Ó, aqui 2, aqui 2, aqui eu dobrei, tá? Coloquei... Posso ficar dobrando? Posso. Mas, pessoal, tem um problema. Eu vou ter que usar o menor número possível para balancear, tá bom? Então, o menor número possível são esses daqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Muitos usam até o máximo divisor comum, quando esses números dão muito grande, porque você acha o máximo divisor comum e você divide tudo pelo aquele máximo divisor comum. Aí vai dar o menor número possível aqui e vai ficar balanceado, ok? Ai, Ok. muito legal, tô gostando muito. Essa aula é muito importante para vocês deslancharem aí, hein, pessoal? Agora eu vou fazer o Mentimeter com vocês, tá? Porque vai dar tempo. Eu vou colocar lá no chat o link www.mente.com. Isto, entrem lá que eu vou dar o código, ok? Aí a gente vai ver se dá tempo de jogar forca, mas acho que dá, porque lembra que o Mentimeter eu vou fazer 2 perguntas agora, porque ele tava dando erro? Você falou que não Pode tava ligar o conseguindo microfone agora? Ou não? Eu acho que é importante deixar um pouquinho desligado por causa da gravação também, para não ficar aquele chiado, né? Para ter uma qualidade melhor. Eu vou dar o código para vocês, já entraram lá na página? Sim. Perfeito. Então o código é 4292068. Deixa eu colar. Esse aqui. Mais alguém vai entrar? Peraí. Professora, meu código não tá entrando. Aí você é o cachorrinho? Agora foi. Eva, au, é você? Caiu alguém. Sou eu. Melancia. Ótimo. Pessoal, vou dar enter, é uma pergunta só, tá bom? Vamos lá. Depois tem outra, que eu vou dar outro código. 1, 2, 3, vamos lá. Não, tá. Calma. 2, tá. Acho que sim. Não sei.
Está balanceada. Opa, não, desculpa. Desculpa. O azul não está balanceado, tá bom? É porque não dá pra ver a imagem novamente. Mas vamos ver quem respondeu primeiro aqui. Respondi errado. Eu já tô desistindo. Giovana, Ryan e Yasmin. Parabéns, Giovana. Por pouco, hein? Os outros também. Parabéns aí a todos pela participação. Aí eu vou salvar, porque a gente tá fazendo a contagem da gincana, hein? Salvar, então, favorito. Eu tava salvando no favoritos, eu não sei onde foi parar, hein? Lembra aquilo tudo, pessoal? Ô, professor, Ah, eu tava fazendo aqui, meu celular tá meio ruim, mas eu respondi não. Só não deu tempo de responder. então, será que não deu tempo? Não apareceu? Não, é que eu cliquei no não, só que o meu celular tá meio quebrado, então... Aí deu ruim. Então foi isso. Então aqui é um... Ai, meu Deus. Um B. Ai, caramba, salvei errado. Um B... Balanceamento. Eu vou no favoritos. Vamos para outra, pessoal, senão não vai dar tempo. Tem que ser hora de trabalho. Um balanceamento. Aí eu vou dar outro código, tá? Entra lá mente.com de novo. Marcão, eu tô fazendo assim uma por uma porque ele não tá conseguindo. Eu não consigo fazer 5 perguntas uma atrás da outra. Não sei o que aconteceu com esse Mentimeter. Deve estar bugando porque é muita gente usando. Aí eu tenho que. Antes eu fazia 5 perguntas, agora eu vou ter que fazer 2, senão são 5 códigos aí. Ferra com tudo. O próximo é 3265969. Deixa eu colocar no chat. – 3265969. Dá pra copiar e colar porque eu juntei tudo, tá? Agora. Vocês vão ter aula depois? Sim, de física. Então vai dar o tempo certinho, viu? Tá, agora eu vou colocar meu nome porque não é tão legal o que ele deu. Gente, me colocaram como espião e colocaram agente X9. Aí eu falei assim, eu não vou colocar meu nome normal. Tá muito perfeita a junção. Olha, posso? Já tem a mesma quantidade do anterior. Posso dar play? Acho que sim. Pode? Então vamos lá. 1, 2, 3. Analisando as equações da imagem, responda. As duas estão balanceadas. É porque não dá para ver de novo aqui. Mas olha, quem conseguiu analisar direitinho se deu bem, hein? Eu até deixei 25 segundos lá. Então, foi o Ryan. Parabéns, e Ana Carolina. Heavy TV. Você no YouTube.